A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe você que está ouvindo, está assistindo esse vídeo. Eu quero nesse dia deixar uma palavra para a sua vida. Uma palavra que se encontra em Oséias, o capítulo 4. Eu poderia nesse dia deixar uma palavra de conforto, de consolo para a tua vida, porque eu sei que tem muitas pessoas, tem pessoas aqui que estão passando por lutas, por provas, mas não foi essa palavra que o Senhor veio me deixar, que o Senhor me entregou nesse dia. A palavra que Deus falou comigo nesse dia, uma palavra que fica em Oséias, o capítulo 4. É uma palavra que edifica nossas vidas. Então o Senhor nesse dia Ele quer falar conosco. Capítulo 4, versículo 1 em diante, que fala assim: Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. É igual eu falei agora há pouco. Eu poderia deixar uma palavra boa, né? Poderia deixar uma palavra de conforto para a sua vida. Mas não é essa a palavra que Deus quer falar conosco nesse dia. A gente tem que obedecer a Deus. A gente tem que falar aquilo que Deus quer falar e não o que nós queremos. Então o Senhor nesse dia Ele quer falar uma palavra de conserto para nossas vidas. Então o Senhor Ele vai falar conosco nesse dia. Ouça o que o Senhor Ele quer falar com você nesse dia, comigo e com você. Aqui no capítulo 4,
versículo 1 começa falando assim: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Aqui, meus irmãos, o título, na minha Bíblia aqui, o título deste capítulo, fala assim: Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Muitas das vezes, as pessoas passam por lutas. Muitas das vezes, pessoas passam por provas, por lutas na vida. Às vezes, você está passando por luta, por prova, às vezes não sabe nem o motivo porque está passando, porque nunca dá nada certo para a tua vida. Você planeja algo, mas nunca dá certo nada para a sua vida. Às vezes pode ser até uma enfermidade que você esteja passando, uma falta de emprego. E muitas das vezes você fica se queixando porque tanta luta que você está passando. Mas muitas das vezes o Senhor, Ele permite vir as lutas nas nossas vidas. Às vezes o Senhor permite vir essas coisas em nossas vidas por causa da nossa desobediência a Ele. Por conta que muitas das vezes nós não somos obedientes ao Senhor, nós não ouvimos a voz do Senhor, por isso que muitas das vezes passamos por lutas. Por isso que muitas das vezes o Senhor permite o diabo tocar em nós e colocar em nós enfermidades, colocar nós em situações difíceis por conta da nossa desobediência. E às vezes tem pessoas aqui que vão ouvir esse vídeo que está nessa situação. Às vezes você está aí passando por lutas, por provas, não sabe o motivo, mas você está passando por isso por conta da sua desobediência ao Senhor. O Senhor, Ele tem falado com você e continua falando. Muitas das vezes você ouve a palavra do Senhor e não dá ouvidos, não obedece a palavra do Senhor, não obedece a Deus. Por isso que Deus permite vir as provas, vir as lutas, para que você se aproxime dEle, para que você abandone o pecado e volte para o Senhor. Você, no outro momento, você servia a Deus e hoje está no pecado, prefere fazer a vontade do mundo do que a vontade de Deus. E o Senhor, Ele está falando. Ouça a palavra do Senhor. Ouça o que o Senhor está falando com você. Obedeça a Ele. Não faça mais a vontade do mundo. O Senhor, Ele repreende aquele que Ele ama. Se Ele nos repreende, é porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer que nós venhamos para o inferno. Ele não quer que nós vá para aquele lugar de tormento. Não. Por isso que o Senhor, Ele fala conosco e nos repreende. Eu poderia sim deixar uma palavra de consolo para a sua vida, mas não é isso que o Senhor, Ele quer falar. Ele quer que você se volte para Ele, que você abandone essa vida que você está vivendo. Porque se o Senhor, Ele está me usando para falar isso, porque tem pessoas aqui que estão passando nessa situação. E o Senhor, Ele quer que você se volte para Ele, que você busque a Ele, que você abandone essa vida que você está vivendo. Se volte para o Senhor. Aqui no versículo 1, mais uma vez irei ler aqui. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. O Senhor, Ele tem uma contenda com os habitantes da terra, porque as pessoas do mundo, as pessoas da terra, não estão mais querendo saber de Deus. As pessoas do mundo preferem as coisas sim deste mundo do que a Deus. Preferem adorar o homem,
adorar as coisas deste mundo do que a Deus, do que adorar a Deus. Por isso que o Senhor ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Por isso que, através dessa palavra aqui, eu vejo que o Espírito Santo de Deus ele está triste com os habitantes da terra. O Espírito Santo de Deus ele está triste com o povo da terra, pois preferem fazer a vontade do mundo do que a vontade de Deus. A concupiscência do mundo, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. É a palavra do Senhor que fala. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que nós devemos fazer a vontade de Deus. A concupiscência da carne, soberba da vida, nada disso é do agrado do Senhor. A concupiscência da carne, aquilo que nos atrai, aquilo que atrai a nossa carne, que mata nosso desejo da carne, aquilo que a gente vê. Muitas das vezes nós olhamos coisas que não é do agrado do Senhor. Você tem vigiado em o que você tem visto? Será que você tem visto coisa que edifica ao Senhor? Coisas boas? Ou você tem visto coisas erradas? Vigie com o que você olha no seu celular. Vigie com o que você olha na rua. Vigie. Pois muitas das vezes nós não estamos agradando ao Senhor pelo fato de nós olhar coisas que não é do agrado dele. Então vigiemos com o que nós olhamos, com o que nós fazemos durante o nosso dia. O versículo 2 fala: só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar e há homicídios sobre homicídios. Nós vemos aí nas televisões, nos jornais, nós vemos aí nos jornais, pais matando filhos, filho matando pai, mãe matando filho. Tudo isso que nós estamos vendo é porque as pessoas não estão tendo mais amor ao seu próximo. As pessoas não estão mais amando ao seu próximo. Que a palavra do Senhor fala que nos últimos dias o amor de muitos iam se esfriar, e é isso que tem acontecido. O amor tem se acabado no meio das pessoas. E as pessoas não pensam mais em Deus, não pensam mais nas suas almas. Não pensam que hoje nós estamos aqui, meus irmãos, mas amanhã só Deus é quem sabe se nós estaremos nessa terra ainda ou não. As pessoas vivem nessa terra como se nunca fossem morrer, como se vivessem eternamente aqui. Por isso não pensam na sua salvação, não pensam no Senhor Jesus, não pensam em Deus. Até nos altares a gente vê pessoas pregando heresias, pregando coisas que não convêm. Por isso o Espírito Santo de Deus ele está triste com a situação do povo na terra. E principalmente o povo de Deus, o povo que se diz de Deus. O Espírito Santo de Deus ele está triste. Por isso, meus irmãos, temos sim que pregar o arrependimento. Não é tempo de nós pregarmos prosperidade, não. É tempo de pregarmos o arrependimento. O Senhor ele tem falado, ele continua falando. Ele não quer que nós venhamos para o inferno. Ele quer a nossa salvação, por isso que o Senhor ele fala noite e dia, para que nós venhamos se arrepender. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Jesus ele está voltando, não é brincadeira, ele está voltando sim.
Os sinais estão aí, tudo aí que nós estamos vendo cada vez, os sinais. É um sinal que a volta dele está cada vez mais próxima, não é brincadeira. Por isso que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Aqui no versículo 5 fala: por isso cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite e destruirei a tua mãe. Muitas pessoas têm se dito profeta de Deus, mas de profeta não tem nada. Pessoas que dizem profetas de Deus, mas estão fazendo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ficam em cima dos altares, pregando heresias, pregando coisas que não é do agrado do Senhor. Pessoas que estão em cima dos altares, pregando no segundo casamento, terceiro casamento, e acham que Deus está com eles, mas Deus não está. Deus já se afastou dessas pessoas há muito tempo. Por isso, no versículo 6 fala: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós teremos conhecimento do que é certo e o que é errado através da palavra de Deus. Na Bíblia, na palavra de Deus, fala o que é certo e o que é errado. Temos que ler a palavra de Deus. O Senhor está falando aqui para que nós venhamos ler a palavra, que nós venhamos ler a Bíblia. É lá que Ele vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. É na palavra de Deus que nós não cairemos nas ciladas desses falsos profetas que estão aí pregando heresias. Por isso que muitas das pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, ficam até adorando falsos profetas, adorando homens que se dizem de Deus, mas não são de Deus. Por isso que devemos ler a palavra de Deus, para que nós venhamos ter conhecimento, o que é certo e o que é errado, para que nós não venha cair no engano do inimigo. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Não devemos rejeitar o conhecimento. As pessoas não estão dando valor à palavra de Deus. Muitos não estão dando valor à palavra do Senhor. Preferem ir para um jogo, preferem ir para uma festa, do que ler a palavra de Deus, do que buscar o Senhor em oração. Por isso que nós não devemos rejeitar o conhecimento, não devemos rejeitar a palavra de Deus. Sim, através da palavra de Deus, a palavra de Deus, nós não seremos enganados. Aqui, ainda no versículo 6, fala: visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Você em outro tempo servia ao Senhor, começou até obedecendo ao Senhor, mas acabou se afastando dos caminhos do Senhor e hoje esqueceste da palavra de Deus. Hoje não obedeces mais ao Senhor. Por quê? Por isso o Senhor está falando: venha, volte ao Senhor, volte-se para o Senhor, obedeça a Ele, volte a obedecer a palavra do Senhor. Pois o Senhor está falando: se você não se voltar para Ele, Ele irá também, eu me esquecerei de teus filhos. Cuidado, cuidado, se volte para o Senhor, volte a obedecer ao Senhor. Por um momento você obedecia a Ele e agora não obedece mais. Faz mais a vontade do mundo do que a vontade de Deus.
Aqui no versículo 10 fala: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Por isso que eu falo, muitas das vezes passamos por lutas, muitas das vezes nada dá certo em nossas vidas, porque nós estamos em desobediência ao Senhor. Então, passe a obedecer ao Senhor. Se você voltar a olhar para o Senhor, se você voltar a buscar o Senhor como antes, o Senhor ele vai trazer paz para a tua vida. Tudo isso que estás passando irá cessar. Porque a palavra do Senhor fala no versículo 10, porque deixaram de olhar para o Senhor. Por isso que as pessoas, muitas das vezes, passam por lutas, porque deixaram de olhar para o Senhor. Deus permite o diabo tocar, porque não está querendo obedecer ao Senhor. O Senhor está falando: volte para o Senhor. Eu não sei por que o Senhor me deu essa palavra. Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas tem pessoas aqui que o Senhor está falando. Volte para Ele, volte-se para Ele. Não é tempo de brincar, não é tempo de brincar. É tempo de buscarmos a Ele, entregarmos a nossa vida a Ele. Se a partir do momento de nós se ajoelhar, colocar nossa boca no chão, nossa face no pó e buscar Ele, e arrepender dos nossos pecados, a partir deste momento, o Senhor vai arrancar todo este mal que tem vindo sobre a sua vida, toda esta luta que tens passado. Porque é isso que o Senhor quer de você. Volte para Ele, busque a Ele, enquanto antes, enquanto ainda te resta tempo. Não é fazendo medo a ninguém, não é fazendo medo, mas o dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Então busque-se, volte para Ele, enquanto há tempo. Jesus ele está voltando. Você tem ouvido muito que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não tem acreditado, né? Mas os sinais estão aí. Cada vez os sinais estão mostrando cada vez mais que a volta dele está cada vez mais próxima. Então se volte para o Senhor. Ele está falando e continua falando. Busque a Ele. As pessoas muitas das vezes preferem adorar uma imagem de escultura, adorar uma imagem de madeira, de gesso, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, e nem pode andar. As pessoas que carregam eles preferem adorar essas imagens do que adorar a Deus, o verdadeiro Deus, que pode salvar nossas almas. Por isso que o Espírito Santo de Deus está triste com o mundo, com o povo da terra. O Senhor ele quer arrependimento. Ele quer que nós venhamos voltar para Ele e abandonar o pecado, abandonar o que não está agradando ao Senhor. Até lá em cima dos altares, muitos que se dizem de Deus, mas preferem pregar heresias, revelações mentirosas. Por isso que a maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Senhor, Ele fala com você. Muitas das vezes as pessoas, quando vê um profeta que revela, acha melhor ouvir aquela pessoa por conta das revelações do que por conta da palavra de Deus. A palavra de Deus eles não dão nem questão, muitas das vezes estão ali
só pela revelação. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor está falando nesse dia com você, através da palavra de Deus, para que você venha se voltar para o Senhor, buscar Ele quanto antes e abandonar essa vida que hoje você está vivendo. Você tem visto que essa vida tem te trazido uma alegria passageira. Mas o que o Senhor Ele tem para você são coisas grandes, coisas maravilhosas. Uma paz que o mundo não pode dar. É isso que o Senhor Ele tem para dar para você. Então busque ao seu Jesus enquanto antes. Amém? Então é até aqui a palavra do Senhor, que o Senhor Ele tem falado conosco. Como o título fala, né? Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. É assim que está na minha Bíblia o título. Então, que nós devemos se voltar para o Senhor, porque essa palavra, ela tem falado comigo e com você. Tanto fala comigo quanto fala com você também. Então, que Deus abençoe sua vida neste dia. Deus abençoe sua casa, sua família. Que você venha meditar nesta palavra, neste dia. Amém? Eu quero pedir a você que você venha deixar o seu like no vídeo. Curta o vídeo, compartilha. Porque almas precisam ouvir esta palavra. Almas precisam ouvir esta palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. A paz de seu Jesus a todos.